A gente começa o programa de hoje falando de basquete, porque na quarta e decisiva partida entre São José Basquetebol e Vasco da Gama, pelos playoffs de oitavas de final do NBB 17, o São José precisava da vitória para empatar a série e levar a decisão para o Rio de Janeiro, mas não deu para o São José. São José foi derrotado em casa pelo placar de 88-83 e está eliminado da competição. E por ironia do destino, viu, Brunão? O ex-jogador do São José, itaubatiano Eugênios, foi o destaque da partida a favor do Vascão da Massa, sendo cestinha da partida com 21 pontos. Eugênios, ex-jogador de São José, hoje jogador do Vasco, natural de Taubaté, foi o cestinha da partida. Você está vendo imagens do jogo aí, vitória do Vasco por 88-83, São José eliminado 3-1 nos playoffs, Brunão. O São José que venceu a segunda partida fora de casa contra o Vasco, trazendo Venceu a terceira. Sim, a segunda partida fora de casa, porque fez uma aqui, fez uma lá em São Januário e perdeu, aí fez a segunda fora de casa e ganhou. Aí trouxe a quarta partida da série melhor de 5 para São José, para tentar aí estender um pouquinho mais a decisão e aí levar para o último jogo, para o quinto jogo, mas infelizmente o São José não conseguiu. Acho que o que marcou essa campanha do São José foram esses altos e baixos, né? O que acabou acontecendo no playoff foi o que marcou a campanha do São José nesse NBB, cheia de altos e baixos aí. Começou muito mal com a pior sequência de derrotas seguidas, e aí no segundo turno, quando virou, já emplacou uma sequência de vitórias, só que aí no segundo turno mesmo começou a não, enfim, teve derrotas surpreendentes, algumas vitórias surpreendentes também, e não conseguiu ficar entre os 8 primeiros para decidir em casa, e aí acabou sendo eliminado. Quem gosta de basquete gosta de números, o São José praticamente perdeu a partida inteira. Primeiro quarto, vitória do Vasco da Gama por 29-28, um placar alto para uma parcial de 10 minutos. Segundo quarto, vitória novamente do Vasco, 25-19, levou o jogo para o intervalo com 54-47 para o Vascão. No terceiro quarto, nova vitória do Vasco, 20-18, o jogo foi para os últimos 10 minutos com 74-65, 9 de vantagem para o Vascão da Massa. No último quarto, São José tirou 4 pontos, venceu por 18-14, mas insuficiente para o placar final. Vitória do Vasco, 88-83, 3-1 para o Vasco no playoff melhor de 5. Principais pontuadores pelo lado do São José: Douglas dos Santos, 18 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, seguido pelo Adiel, 18 pontos também, 6 rebotes e 2 assistências, e o Renato Carbonari, 15 pontos, 7 rebotes na partida. Pelo lado do Vasco, o Eugênios foi o principal cestinha do jogo, 21 pontos, 2 rebotes e 5 assistências, seguido pelo Marquinhos. Marquinhos sempre mantém aquela média, 15, 16 pontos na partida. Acho que a média do campeonato dele é de 15 pontos, nesta ele fez 18 pontos, 5 rebotes e nenhuma assistência para ele, seguido pelo Humberto, gatilhaço, bola de 3 é com ele, 17 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. O São José está eliminado da competição. Matheus, coloca pra gente aqui, pra gente ver como é que ficou. Obrigado, Matheus, era essa mesmo. Eu estava falando bobagem, é essa mesmo. Aqui os jogos do São José, então, a primeira, como o Brunão falou, São José perdeu em casa 85-75, foi para o ginásio de São Januário, perdeu a segunda 89-83. No jogo 3, o segundo jogo fora de casa, vitória do São José 81-78. No jogo de sexta-feira, 88-83 para o Vasco, 3-1 na série, Vasco classificado. Vamos ver como é que ficaram os confrontos. Os confrontos isso aí é o de oitavas de final, tá certo? O Minas, 3-0 em cima do Mogi, o primeiro contra o 16º. O Vasco contra o São José, 3-1. São Paulo meteu 3-1 no Brasília. O Paulistano perdeu para o Bauru, 3-2 para o Bauru. O Bauru virou essa série. Flamengo, 3-1 contra o Caxias. O Corinthians Paulista venceu o Corinthians do Rio Grande do Sul, 3-1. Franca atropelou o Pato, 3-0. Aqui foi disputado Pinheiros, 3-2 em cima do Unifacisa. Confrontos de quartas de final dos playoffs ficaram assim: Minas e Vasco, São Paulo e Bauru, Flamengo e Corinthians, Franca e Pinheiros. Estes são os confrontos dos playoffs de quartas de final. Confrontos interessantes, hein, Brunão? Pois é, confrontos interessantes. E você estava mostrando os resultados ali. Acho que o que pesou bastante na balança aí para essa eliminação do São José nos jogos contra o Vasco foi principalmente o primeiro jogo. No primeiro jogo, o São José jogou muito abaixo do que era esperado, do que poderia jogar.
e acabou aí sendo o fiel, porque se o São José vence essa primeira partida, já abre 1-0, o segundo jogo já é um pouquinho diferente, aí mesmo que o Vasco vencesse, o São José já teria vencido o jogo, estaria 2-1 na série, né, caso o São José tivesse vencido a primeira partida. E aí, enfim, o quarto jogo poderia ter sido diferente também aqui em São José, mas acho que nesse confronto Vasco e São José, o primeiro jogo acabou sendo o fiel da balança. Bem lembrado por você, porque as equipes elas se equivalem, então teoricamente o mando de quadra poderia fazer a diferença. São José vencendo as duas em casa, Vasco vencendo as duas também na sua casa e levava a decisão para a quinta e última partida com o Vasco sendo favorito pelo fato de jogar em casa. Mas, como você bem lembrou, o jogo 1 foi o fiel da balança, entendo eu, que o São José realmente jogou abaixo e acabou perdendo em casa. Beliscou uma vitória fora, é verdade, mas voltou a perder em casa. Perde dois jogos em casa num playoff. E realmente 10 pontos de diferença no primeiro jogo é muita coisa, né? Então acabou ficando uma diferença muito grande aí desse primeiro jogo. Pois é, faz parte. Agora o São José tem uma pausa, provavelmente metade de agosto tem o Campeonato Paulista. O São José deve aí ter uma reformulação no elenco para a disputa do Campeonato Paulista. Vamos aguardar e, claro, a gente informa para você aqui dentro do Hora do Esporte, tá certo?